Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa semanal Parresia. É uma alegria nós estarmos juntos. Esse programa tem por finalidade responder um pouco às dúvidas dos nossos internautas que entram em contato aqui no site através dos e-mails e, assim, querem um pouco de luz para seus problemas básicos. Um dos grandes problemas que tem aparecido todas as semanas, e já é um tempo que isso se tornou um problema recorrente, é o seguinte. Eu tenho um pouco falado da teologia de libertação, né? Gravei um DVD sobre a teologia de libertação, ele está à disposição, se você for olhar aí no site, né, nas atualizações, tem um DVD lançado pela editora Ecclesiae. É um DVD com 2 aulas sobre a teologia de libertação, onde eu explico, através do pensamento do Papa Bento XVI, o que é a teologia de libertação e quais são as grandes dificuldades desta linha teológica que é revolucionária dentro da igreja e de inspiração marxista. Muito bem. Além disso, além desse DVD, está aí à disposição no site, para aqueles que desejarem, uma palestra chamada O Cardeal Ratzinger e a Teologia de Libertação. Para você achar essa palestra, você vai lá no áudio, ou então simplesmente faz uma pesquisa no lugar de pesquisa aí na página principal, coloca lá Teologia de Libertação e vai aparecer logo uma das primeiras palestras, chama-se Cardeal Ratzinger e Teologia de Libertação. Se você não faz ideia do que seja Teologia de Libertação e gostaria de saber, aprofundar, eu tenho então essas 2 formas de você ficar conhecendo o que é a Teologia de Libertação. A palestra em áudio e o DVD. Pois bem, ao conhecer a Teologia da Libertação, muitas pessoas começam a ver praticamente a descrição do próprio pároco, né? E começam a dizer, puxa vida, eu estou numa paróquia da Teologia da Libertação, e agora? O que é que eu faço? Né? Essa é a grande dificuldade de um certo número de internautas. Então eu gostaria com esse programa de dar um pouco de aconselhamento prático de o que fazer. Antes de eu responder concretamente, eu gostaria de advertir uma coisa. O que eu estou dando é um conselho prático. Ou seja, na linguagem da igreja, é um conselho pastoral, de vida, no dia a dia. Então é evidente que isto que eu estou dizendo não é o caminho, a verdade e a vida, não é a única solução possível. É simplesmente um jeito de você poder lidar com essa realidade. É um conselho de alguém que já tem experiência, no qual você confia e que você gostaria de uma orientação. Depois, no dia a dia da sua paróquia, nada substitui o fato de que você, pessoalmente, tem que rezar e se colocar diante de Deus e pedir as luzes do Espírito Santo para você saber como agir. Porque, afinal das contas, a responsabilidade depois da sua ação é sua. Né? Mas, assim, vamos então dar alguns conselhos práticos com relação a esse problema. Onde é que está o grande problema de ter padres da Teologia da Libertação que são os seus pastores, aqueles que cuidam da sua paróquia? Bom, o problema está quando o padre é radical, né? Quando o padre é um militante da Teologia da Libertação. Tá? Por quê? Porque o padre que tem alguma influência, algum traço da Teologia da Libertação, é evidente que ele não constitui um problema tão grande. Por quê? Porque dá para conviver. Ele não é um homem radical, ele não é um homem fechado ao diálogo, não é um homem que está colocando tudo pelo avesso. Então dá para conviver com essa pessoa. Então, tudo aquilo que eu gostaria de dizer no programa de hoje não se refere tanto àqueles padres mais moderados, mais centrados, que tiveram durante o seu período de formação, alguma influência da Teologia de Libertação e terminaram com esses malvezos, né? Com essas manias, esses cacoetes mentais da Teologia de Libertação. Porque vocês sabem que uma das coisas que o marxismo cultural, e a Teologia de Libertação é uma das manifestações do marxismo cultural, uma das coisas que o marxismo cultural quer fazer é implantar em nós uma linguagem, né, revolucionária, de tal forma que muitas vezes
Existem padres, catequistas, bispos, pessoas boníssimas, pessoas que são profundamente católicas, mas que ficam repetindo jargões de esquerda. Por quê? Porque assimilaram essa linguagem, assimilaram essa revolução de alguma forma passiva, né? Passivamente aprenderam a reagir e a responder daquele jeito. Tudo bem. Bom, quando a teologia da libertação é um fenômeno periférico na sua paróquia, então, meu irmãozinho, é rezar, pedir a Deus paciência e perseverança e vamos para frente. Mas o que fazer depois concretamente quando o padre é um militante? O que é que eu entendo por militante? Tá? Por militante, eu entendo aquele sujeito que consciente e deliberadamente tem um amor maior à revolução socialista do que ao cristianismo e à Igreja Católica. Militante é o cara que é, antes de tudo, um agente da revolução dentro da igreja e só de forma acessória e periférica ele é padre. Não é? Você vê claramente que o sujeito ele não ama a igreja, ele não ama o Papa, ele não ama os sacramentos, ele quer usar a igreja, os sacramentos, as coisas de Deus para implantar uma revolução. Vamos dar exemplos disso para você entender? Por exemplo, o sujeito pega a liturgia da igreja e vira tudo pelo avesso. Para ele o importante não é a Eucaristia, o importante não é a centralidade de Cristo na missa. O importante é a mensagem libertadora que ele tem que transmitir na missa. Então ele pega a missa e começa a colocar uma série de bobagens que querem simplesmente transformar a missa num jogral didático, pedagógico, de virtudes sociológicas para a implantação da revolução cultural. Né? Então, por exemplo, o cara vai lá e na hora do ato penitencial, ao invés de fazer o ato penitencial, entram com cartazes, pessoas acorrentadas, clamando justiça, opressão e não sei o que, etc. e tal. Ou então, na hora do ofertório, ao invés de entrar com os dons do pão e do vinho, o sujeito entra simplesmente com enxadas, panelas e outras coisas mais. Ou então, o padre que deliberadamente obriga os fiéis a não se ajoelharem diante do Santíssimo Sacramento, querem impedir as pessoas de manifestar adoração a Jesus Eucarístico, porque a Eucaristia é somente uma celebração da caminhada da comunidade e não tem nada mais do que isso. Jesus não está realmente presente na Eucaristia. Então, esse tipo de atitude do dia a dia que é extremamente incômoda para os fiéis. Muita gente não sabe o que fazer, não sabe como reagir. O padre que, por exemplo, no confessionário, ao invés de ensinar a moral católica, ensina uma moral revolucionária, aceitando tudo, aceitando a comunhão dos divorciados, aceitando o casamento gay, aceitando anticoncepcionais e preservativos, achando que a masturbação é uma virtude cardeal, sei lá o que, alguma bobagem dessas, não é? Então, como fazer quando você vê que a pessoa é sistematicamente militante, que basicamente quase todos os temas que o padre aborda nunca é uma visão católica, é sempre uma visão da cabeça dele, é uma coisa absolutamente revolucionária, ele é realmente um militante. Pois bem, o que fazer diante dessa situação? Bom, vários caminhos são possíveis. A primeira coisa é a pergunta: em que diocese você se encontra? Não é? Se na sua diocese você tem, pela graça de Deus, um bom bispo, fiel à igreja, e, na verdade, essa sua paróquia é uma exceção no âmbito geral da diocese, então nós podemos ir pelo caminho institucional, não é? Ou seja, o caminho institucional quer dizer o seguinte: você precisa informar ao bispo, que é o responsável daquela diocese, esses abusos estão acontecendo na sua paróquia. Ele é o pastor, ele precisa ficar sabendo.
Ele precisa realmente ser iluminado pelos fiéis. O próprio Código de Direito Canônico prevê isto, não é? No cânon 212, ele diz assim: os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja as próprias necessidades. Isso no parágrafo 2º. E no parágrafo 3º, né, ele diz que, de acordo com a sua ciência, competência e prestígio, que gozam, os fiéis têm o direito de, às vezes, e até o dever, de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja, ressalvando a integridade da fé e dos costumes. Então, os fiéis têm esse direito, dever, de manifestar aos sagrados pastores. Muito bem. Até aí, acho que eu não disse novidade nenhuma. O problema é quando a coisa afetou a diocese como um todo. E embora muitas vezes o bispo seja até um bispo bom, ele é o primeiro refém do clero que ele possui. E ele não sabe como resolver aquele problema. Porque se ele tiver que tirar das paróquias os padres que são revolucionários, as paróquias vão praticamente ficar sem padres, né? Então, como é que a gente reage concretamente diante desta situação? Bom, meus irmãos, aqui nós temos que entender uma realidade que é a nossa profunda fé católica. Existiu na história da igreja uma heresia chamada donatismo. O que é o donatismo? O donatismo era uma heresia que achava que a validade dos sacramentos era afetada pela dignidade dos seus ministros. Então vamos supor que um padre estivesse em pecado mortal. O padre que está em pecado mortal, ele celebra a missa e a missa seria inválida porque o padre está em pecado. Isso é donatismo, está errado, isso é heresia. A igreja acredita que o padre pode estar condenado ao inferno, mas se um padre celebrar missa e a missa for válida, aquele é o santo sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando aquele padre celebra, não é ele quem celebra, é Cristo quem celebra. Essa é a nossa fé. Então, a primeira realidade que você precisa entender é que você não deve se afastar da vida paroquial. Porque se você se afastar da vida paroquial, você está se afastando dos sacramentos e, portanto, se afastando da graça de Deus disponível nos sacramentos. Agora, você vai dizer, mas padre, eu sinceramente tenho sérias dúvidas de que os sacramentos celebrados na minha paróquia tenham validade, que eles sejam realmente sacramentos da Igreja Católica. Por quê? Porque o padre já falou várias vezes na homilia que a missa é somente uma celebração da caminhada do povo, que esse negócio de ficar ajoelhado na frente da hóstia é ficar idolatrando hóstia, etc, etc. Ou seja, essas posições radicais. Um padre que tenha esse tipo de opinião a respeito da Eucaristia pode celebrar missa validamente? Ou seja, ele, que é claramente um herege, quando celebra a missa, Jesus está realmente presente ali, na hóstia? Bom, aqui a igreja o que responde na sua doutrina tradicional. Existe a chamada intenção mínima do ministro. O que é a intenção mínima? Que o ministro, quando celebra, tem a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Vou dar um exemplo bem concreto para você entender do que eu estou falando. A maior parte dos pastores protestantes tem uma opinião herética a respeito do batismo. Por exemplo, eles acham que o batismo não transforma a pessoa, não faz nada. Nós, católicos, acreditamos que o batismo ele é eficaz. Ou seja, número 1, o batismo perdoa os pecados. Número 2, o batismo nos torna filhos de Deus. Número 3, o batismo nos torna membros da igreja. Número 4, o batismo nos configura a Cristo. Mas os protestantes não acreditam nada disso. Para os protestantes, o batismo é só uma espécie de tomada de consciência em que você, de alguma forma, ali manifesta que é filho de Deus. Porque, na verdade, no fundo, você já era filho de Deus. Mas você está lá manifestando publicamente que você agora está rejeitando aos ídolos e adotando Deus e Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Para eles é uma manifestação pública de fé, e nada mais.
Ora, essa opinião desses pastores protestantes é herética. E se ela é herética, como é possível que a Igreja Católica aceita o batismo dos protestantes? E veja, não é que a Igreja agora, nos últimos 40 anos, com o ecumenismo do Vaticano II, aceita o batismo dos protestantes. Não, a Igreja sempre aceitou. A Igreja Católica já há 5 séculos aceita o batismo dos protestantes, mesmo sendo celebrado com essa intenção herética. Por quê? Porque eles têm a intenção mínima. Ou seja, eles, quando celebram o batismo, eles acham que estão fazendo aquilo que a Igreja sempre fez. Mesmo que a opinião a respeito daquilo que a Igreja sempre fez esteja errada. Ou seja, eles acham que ao batizar, eles estão fazendo uma coisa que a Igreja faz há 2000 anos, que é simplesmente uma espécie de tomada de consciência e manifestação pública da própria fé. Essa opinião está errada. Mas a intenção de fazer o que a Igreja sempre fez é o que salva tudo. Por quê? O pastor protestante que batiza, ele acha que está fazendo aquilo que os apóstolos fizeram, aquilo que São Paulo fazia quando batizava. Ora, o nosso padre em questão, quando celebra a Eucaristia, ele acha que a Eucaristia é somente uma celebração da caminhada da comunidade. É uma celebração do povo, com o povo, etc. E ele acha que até qualquer um poderia celebrar a Eucaristia. Não é? Ele poderia chamar Dona Benta, que está lá sentada no primeiro banco, né? E pedir para ela consagrar, mas ele não fez isso. Ele vai lá e consagra. O padre vai lá e consagra. Porque ele acha que o padre é simplesmente um funcionário da comunidade que está lá para fazer aquele ritual de consagração. E que foi sempre isso que a Igreja acreditou. Ora, se ele acha que era isso que os apóstolos eram, que era isto que os padres sempre foram através dos séculos, então essa Eucaristia é válida. Porque ele tem a intenção de fazer aquilo que a Igreja sempre fez. Embora a opinião dele seja herética. Então, por isto, eu sou da opinião de que é muito difícil a gente encontrar um padre que celebre a Eucaristia invalidamente na Igreja Católica no Brasil atual. Ou seja, a imensa maioria dos padres, mesmo aqueles que estão ligados à teologia da libertação de forma militante, a imensa maioria celebra de forma válida. Por quê? Porque tem a intenção de fazer aquilo que a Igreja sempre fez. Embora tenha uma opinião herética a respeito daquilo que a Igreja sempre fez. Ou seja, ele está numa opinião errônea se ele sabe que o magistério considera isto heresia. Ele está excomungado, ele está em pecado mortal, porém, a Eucaristia que ele celebra é válida. Então, o que é que eu aconselho? Não se afaste da vida sacramental. Não se afaste do confessionário. Não se afaste da Eucaristia. E é claro, se você está numa cidade, na sua paróquia as condições são essas, mas tem uma paróquia vizinha onde as coisas são melhores, é evidente, você pode migrar de paróquia. Né? Você pode procurar o lugar melhor. Mas o problema maior é quando você está numa paróquia onde você não tem escolha. Né? Ou mangia questa minestra ou salta pela finestra, dizem os italianos. Né? Ou você come essa sopa ou então você pula pela janela. Não tem outra escolha. Ou é isso ou então é isso. Então aí o que é que nós fazemos? Bom, o único jeito é então ir lá para receber os sacramentos. Uma vez recebidos os sacramentos, você vai se alimentar da doutrina da Igreja de outra forma. Não é? Você já sabe que as opiniões daquele padre são opiniões de um revolucionário militante, então
a melhor coisa que você faz é não dar ouvidos a ele. Você pode se alimentar de outra forma. E qual é a grande fonte de orientação que nós temos para saber o que é a doutrina da igreja hoje? Chama-se Catecismo da Igreja Católica. É por isso que aqui no nosso site nós iremos iniciar dentro em breve, aguardem, né, um curso do Catecismo da Igreja Católica. Para que as pessoas sejam formadas na fé do Catecismo da Igreja Católica. Então eu convido você a, assim que sair esse curso, você se inscrever para participar do curso do Catecismo da Igreja Católica, para você saber essa grande riqueza da igreja que está contida no Catecismo. Além disso, é evidente, é importante que você precisa renovar a sua fé no sacerdócio de Cristo que está naquele homem, no seu pároco, no seu vigário, um homem que indignamente é sacerdote, porém ele é sacerdote de Cristo, e você tem a obrigação de rezar pela salvação da alma dele, de rezar por ele, de exercer a caridade fazendo jejum, verdadeira penitência pela conversão dos padres. Não é? O Papa Bento XVI, nesse ano sacerdotal, colocou a igreja inteira de joelhos pedindo a Deus a santificação dos sacerdotes. O que é isso? Pedir a santificação dos sacerdotes é pedir a conversão dos sacerdotes, é pedir que nós, padres, mudemos de vida e vivamos uma vida conforme aquilo que é o projeto de Deus para nós. Bom, além de receber os sacramentos, além de estudar em casa, procurar meios, etc. e tal, para crescer na fé, além de rezar pelo seu padre, que outra coisa você pode fazer? Bom, você pode se unir a outros fiéis que queiram seguir verdadeiramente os ensinamentos da igreja. Isso chama-se direito de livre associação dos fiéis. Isso é uma coisa que está reconhecido pela igreja, no próprio Código de Direito Canônico, no cânon 215, que diz assim: os fiéis têm o direito de fundar e dirigir livremente associações para fins de caridade e piedade ou para favorecer a vocação cristã no mundo e de se reunir para a consecução comum dessas finalidades. Ou seja, os fiéis têm o direito de se reunir em casa. Verbum Dei non est aligatum. A palavra de Deus não está amarrada. Então, você não comete nenhum crime de se reunir com pessoas na sua casa para promover a fé cristã. Promover aquilo que é o ensinamento da igreja, o Papa. Se, por exemplo, você resolve fazer um grupo de estudo do Catecismo da Igreja Católica, através do ensinamento que nós vamos ter aqui no site do curso, sei lá, você baixa o áudio em casa e resolve usar esse áudio para que as pessoas ouçam em conjunto, vão estudando e assim vão crescendo na fé. Isso não é proibido. Não é? Não é pecado nós estudarmos o que o Papa está ensinando, gente. Nós temos que entender isso. Nós não podemos agora nos intimidar e fazer aquilo que exatamente os revolucionários querem. Os revolucionários querem que os católicos verdadeiros passem para a marginalidade. O que é a hegemonia que eles querem alcançar? A hegemonia significa que eles ocupam todos os espaços e eles dominam todos os espaços. É evidente que eles não são tão ingênuos. Eles sabem que sempre vai haver discordantes. Eles sabem que sempre vai ter gente discordando, mas eles querem que essas pessoas que discordam fiquem mudas, fiquem inertes, fiquem sem reagir. Nós podemos reagir. Como? Com as armas da fé. Nós podemos reagir espiritualmente. Se você não tem um ambiente favorável na sua diocese e na sua paróquia, você então pode permanecer na comunhão com o sucessor de Pedro, com o Papa Bento XVI. Você pode permanecer em comunhão
com a Igreja de Cristo. Vejam, o que o Padre Paulo está dizendo aqui nesse site não estou pregando a desobediência civil, né? Nesse sentido de que os fiéis agora vão se levantar contra os seus párocos, os fiéis vão se levantar contra os seus bispos. Não, senhor. O que eu estou pregando é a obediência. Obediência ao Papa, porque os desobedientes aqui são eles. Entende? Vocês têm que entender que eu estou dizendo para você ser prudente, não ir lá na paróquia caçar briga, não precisa ir lá querer converter seu padre no bate-boca, porque ele tem teologia. Depois é muito difícil mudar a cabeça de padre e de bispo, né? Reze, que as coisas podem acontecer. Reze, porque Deus é Deus. Mas, ao mesmo tempo, os males que você pode sofrer são bem maiores. Ou seja, você vai e começa a enfrentar, você vai e bate de frente com o seu pároco, aí você vai começar a ser, de alguma forma, hostilizado dentro da paróquia. Vão começar a tirar espaço seu. Daqui a pouco o padre está até negando a comunhão para você, porque você sabe que isso é possível, né? Daqui a pouco você está vivendo um pequeno inferno. Então, Nosso Senhor disse, prudente como as serpentes, né? A simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Essa prudência nós podemos e devemos, né, usar a favor de Deus. Mas eu não estou, com isto, pregando a desobediência. Eu não estou pregando uma revolução. Eu não estou pregando que você agora desobedeça ao seu pároco e desobedeça ao seu bispo. Eu estou pregando que você obedeça à igreja que, no sucessor de Pedro, já colocou qual é o caminho claro da igreja. Nós temos o catecismo da Igreja Católica. Nós temos os documentos do Papa. Se este padre ou esse bispo não está em comunhão com isto, é ele o desobediente. É ele o desobediente. Você tem que entender isso e você tem que entender que você não tem que ficar carregando complexos de culpa. Entendeu? Não, reze por ele. Reze pela conversão dele. Reze para que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque um dia ele vai estar diante do juiz, do trono da graça de Nosso Senhor, e que Nosso Senhor tenha piedade desse sujeito que não honrou o seu sacerdócio, que não honrou o seu episcopado. Mas nós estamos com o Papa. Nós somos igreja. Depois você tem outras formas também de crescer através do conhecimento da palavra, que são livros sólidos dos santos, etc. E pequenos grupos, não é? Pequenos grupos. Não vão ser esses senhores quem vão agora falar mal do Padre Paulo Ricardo, porque eu estou pregando o direito de livre associação dos fiéis. Porque foram eles exatamente que fundaram essas benditas comunidades eclesiais de base para usar a desobediência civil como caminho de derrubar a ordem da Santa Igreja de Deus. Pois bem, o direito de livre associação dos fiéis, que serviu durante tanto tempo para minar a igreja, agora deve servir para construí-la. Os fiéis se reúnam. Os fiéis juntos. Vamos rezar. Nossa Senhora nos deu a orientação da arma do jejum, do terço, da comunhão, da confissão. Precisamos fazer isto, não é? Esse é o caminho. E ler também as Sagradas Escrituras. Não é? Mas cuidado também, a questão de ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia conforme a tradição da igreja. Por isso é que eu insisto tanto em estudarmos o catecismo. E, além disso, nós podemos tomar essa crise atual da igreja como um grande caminho para a nossa conversão pessoal e para a nossa salvação. Vejam, se nosso Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo
nesse tempo de crise da igreja, se nosso Senhor permitiu que nós viéssemos ao mundo nesse tempo em que as coisas estão tão conturbadas e tão pouco claras, é porque Ele sabia que nós poderíamos transformar isto, que é um mal, num bem ainda maior. Deus não permitiria o mal se desse mal não pudesse tirar um bem ainda maior. Então, esse é o caminho da nossa santificação. Eu tenho certeza, gente, tenho certeza, que se eu não vivesse continuamente neste combate, se eu não vivesse continuamente neste caminho de luta, eu tenho certeza que eu não seria a pessoa que eu sou. Ou seja, eu tenho certeza que eu seria pior. Ou seja, eu sou pecador, mas eu acho que eu seria um pecador ainda maior se eu não vivesse nessa realidade. Por isso, também, o jejum, a oração, a penitência, pela nossa própria conversão. Porque também nós temos a nossa alma em perigo. Também nós precisamos permanecer na fidelidade. Agora, uma última coisa. Não vamos ser tão rápidos em condenar as pessoas como hereges. Não é? Eu noto que existe uma tendência muito grande das pessoas que querem acertar, querem seguir a ortodoxia da igreja, querem ter uma orientação boa dentro da igreja, de a qualquer expressãozinha assim menos burilada, menos talhada, o fulano já grita heresia, pronto. Né? O padre Paulo vai e diz uma frasezinha que talvez tenha usado alguma expressão menos adequada, fulano já grita heresia. Então, não vamos ser também esse tipo de gente escrupulosa. Né? A gente julga a árvore pelos frutos. Existem padres muito bons, que talvez muitas vezes não manifestam a sua fé e a sua adesão ao Papa de forma tão clara como nós gostaríamos, de forma tão meridiana, evidente como nós aspiraríamos. No entanto, estes padres são fiéis, né? Um pouco tímidos em enfrentar, porque talvez tenham recebido uma formação diferente, porém são homens profundamente bons. Vamos ter esta paciência. Cada um. A casa do meu pai tem muitas moradas. Aquilo que eu aconselhei neste podcast são conselhos. Agora, é importante que você, antes de colocar em prática tudo isso, reze e peça que Deus ilumine o seu caminho. Para que você não coloque os pés pelas mãos. Que não seja simplesmente um plano humano, mas seja algo que Deus realmente realiza. Gostaria de concluir essas reflexões bastante breves, convidando você a se associar ao nosso site. Você está vendo que o nosso site tem esse conteúdo gratuito do podcast, um conteúdo semanal. Tem também um outro conteúdo que é o Testemunho de Fé, que é uma reflexão a respeito da Palavra de Deus da liturgia do domingo, que está sendo publicado todas as semanas. Mas tem também cursos pagos. E esses cursos pagos são cursos, muitos deles no nível universitário, mas também haverá um curso pago para o público em geral no Catecismo da Igreja Católica, que nós pretendemos iniciar muito brevemente. Já vá fazendo propaganda, já vá convidando as pessoas a se associarem ao site. Faça um pouco esse apostolado. Não é? Você recebe o alimento através desse site. Pois bem, nós precisamos dessa sua ajuda. A nossa assinatura mensal é de R$30. É R$1 por dia. R$1 por dia é algo que você é capaz de nos ajudar. Então, entre no site e se inscreva, faça o seu boleto ou então pague com cartão de crédito. Gostaria de recordar que nós preferimos que você use o método do PayPal, se você tem um cartão de crédito internacional. Use esse método, por quê? Porque o PayPal já te dá a possibilidade de assinar o site e não precisar repetir todos os meses a sua assinatura. Enquanto o PagSeguro não. O PagSeguro
não tem esse serviço. Então, ou você paga já 6 meses de uma vez, né? Ou 3 meses de uma vez. Porém, para algumas pessoas isso fica pesado. Então, tem a possibilidade do PayPal, onde você já renova automaticamente a cada mês. Que Deus abençoe você. Nós esperamos também que você entre em contato conosco com aquelas dúvidas que você tiver mais dificuldade. Nós queremos ajudar sempre as pessoas que vivem no seu dia a dia essa vontade de caminhar para o céu. Parresia é isso, é esta ousadia no falar, no pregar a palavra de Deus às claras. Espero que essas reflexões tenham servido para a sua vida, para o seu dia a dia. Trata-se de uma reflexão pastoral, de uma reflexão de caráter de razão prática e, portanto, uma coisa bastante falível e imperfeita. É simplesmente algo que eu aconselho com o coração, mas você sempre poderá dar os seus passos iluminado por Deus. Deus abençoe você nas suas necessidades e na sua família, na sua paróquia, na sua diocese, onde quer que você se encontre. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.